A gente aprende na mata de ficar quieto quando tem abelha, nem parece que tem abelha aqui. O Pantanal é um espetáculo. Com todo esse fogo, com toda essa seca. Ó, falei pra você? Olha como eles são. Eu falei pra você? Macaco é que nem gente, mano. Ah, não, eles vão aqui. Não, ele quer saber dele, quer que o resto se lasque. Olha lá, ó, carregando em pé, ó. O Pantanal está em chamas. O fogo continua a consumir toda a vegetação. E agora? O que fazer? Como ajudar a vida selvagem? A falta de alimento e de água vai ser o próximo desafio. Vamos conhecer no programa de hoje medidas que estão sendo tomadas nesse momento tão delicado que passa no nosso bioma pantaneiro. Vem cá, vem cá, vem cá. Me conta quem é você, de onde você veio, porque todo mundo te conhece aqui. Você é o Sátiro das abelhas, certo? Cara, eu faz muitos anos que eu crio abelha para produção de mel. Tá. Eu estava procurando um lugar para produzir o mel orgânico e montar uma base de canoagem, de pequenas expedições. Tá. Aí, tinha um amigo que tinha pousada, que eu não conhecia o Pantanal. Ele me convidou para vir passar uns dias na pousada dele aqui no Pantanal. Viemos, passamos 15 dias. Eu fiquei apaixonado e a Alice muito mais. Tá, mas o que você hoje faz aqui? A fazenda é uma fazenda de abelha e produção de mel orgânico. Bom, nós vamos ficar um pouco aqui na sua casa, incomodando 2 dias. A gente vai visitar a tua produção de abelhas, né? Porque você diz que produz a abelha que produz o mel, não é isso? Sim, o apicultor é produtor de abelha. Só produz mel e enxame, uma família forte. Então o apicultor tem que se preocupar em dar todas as condições para que esse enxame, essa família seja forte, para que a rainha produza, a rainha bote ovo para nascer a abelha, para ele poder ter o mel. O que é que aconteceu aqui no Pantanal? Agora, nesse momento, que é diferente de outros momentos? Cara, eu acho que uma série de erros e fatores que resultou nessa grande tragédia. Primeiro, eu acho que uma legislação feita sem dar voz ao pantaneiro tradicional daqui, que está aqui há 200, 300 anos. Que hoje tem esse turismo de vida selvagem no Pantanal, graças a esse povo daqui, ao pantaneiro. Ou você acha que em 30 anos de turismo, 40 anos de turismo, apareceu as onças, apareceu os catitu, antes de eu chegar aqui não tinha catitu, não tinha veado, não tinha onça, não tinha nada, né? Então, graças a esse povo que nunca deram um ouvido a esse povo, que manteve seus campos limpos, seus curichos e suas baías. Você conversa com os mais velhos, pantaneiros 70, 80 anos, eles contam que saíam nas baías e nos curichos flechar peixe, né? Porque os peixes vinham para as baías para se reproduzir. Hoje, a pesca esportiva nos rios pantaneiros, aqui no Cuiabá, no Paraguai, está acabando o peixe. Por quê? Porque as baías do Pantanal estão entulhadas, os curichos estão entulhados. Entulhado com a vegetação. Com vegetação, porque não... Sujando, uma vegetação baixa, rasteira, sujando. A água do Pantanal não é uma água parada, é uma água que corre. Com a proibição
da limpeza de campo e de curicho, né? Que essa água foi, esse mato foi represando essa água. Cateto ou catitu? É o menor das 3 espécies de pecaris, esses porcos do mato. Anda em grupos. Junto com o queixada é um dos porcos prediletos, um dos alimentos prediletos da onça pintada. E assim, para a gente matar e saber que é um catitu, é olhar o colar. Se ele tem esse colarzão branco, ele é catitu. Já o queixada não tem esse colar, o queixada é maior que ele, não tem esse colar. Uma onça, ela respeita uma vara de porcos. Vara é o coletivo que a gente dá para os porcos, porcos do mato, é vara. Então, eu vou explicar um pouco mais o que é que está acontecendo aqui. Essa é mais uma daquelas ilhas que hoje estão sendo cuidadas, estão trazendo frutos para cá, estão trazendo alimentos, porque a floresta não vai suprir de alimento esses caras, porque ela está queimada. Agora nós vamos conhecer a criação de abelhas, como diz o Satiro. Criação essa que por muito pouco não foi consumida totalmente pelo fogo. Você conseguiu salvar as tuas caixas, então, é isso? Aqui eu consegui salvar. Graças ao prévio fogo, pessoal, os brigadistas do IBAMA e do ICMBio, que salvaram meus apiários. E agora, o que você vai fazer aqui? Qual é a tua intenção aqui? Agora nós viemos fazer o seguinte, ali tem um outro apiário. O fogo queimou a raiz de uma árvore, ela caiu em cima das caixas. Então eu tenho que limpar para liberar as caixas. A gente aprende na mata de ficar quieto quando tem abelha, nem parece que tem abelha aqui. A maioria das abelhas, nessa hora que nós estamos aqui da tarde, elas estão fazendo o quê? Elas estão em campo. Tá calor, então uma boa parte, as campeiras estão em campo. E o que elas estão buscando? Então, cara, nessa época no Pantanal, apesar da seca, o tarumeiro tá em flor. Né? Então ela vai lá, pega o néctar. Pega o néctar, traz, passa para uma outra abelha, vai ser desidratado esse néctar e ela vai depositar nos alvéolos. E assim ao longo dos dias. Você usa a fumaça agora? Você vai usar a fumaça, né? A fumaça induz a abelha a um fogo, um incêndio na floresta. Isso já vem de milhares. Essa é uma defesa das abelhas. O que ela precisa? Qual é a matéria-prima da abelha? É o mel. Com o mel ela se alimenta e com o mel ela faz os favos, faz a sua casa. Então, fumaça remete a incêndio. O que ela faz? Ela come mel, enche os papos melíferos de mel para fugir, para que ela tenha a matéria-prima para fazer outro favo, outra casa e se alimentar.
Por que ela tem duas camadas, a de cima e a de baixo? Ninho sobre ninho. O Pantanal é um espetáculo. Com todo esse fogo, com toda essa seca, isso é cria. O que é isso? Sinal que está entrando alimento. É sinal que elas vão produzir. É mole? E a rainha é espetacular. Aí, ó. A rainha é espetacular. Isso é tudo abelha que vai nascer daqui a alguns dias. A rainha só bota ovo. Ó, tem mel. Olha que legal. Você acredita isso, bicho? E nós vamos precisar muito dessas abelhas, porque essas abelhas ajudam nessa polinização. Quando elas buscam o alimento, o néctar, a troca, né, dessa coevolução das plantas e das abelhas faz com que ela saia de dentro da flor também com pólen. E ela faz a polinização cruzada. Sai de uma flor, vai para outra de outra planta e assim ela acaba fazendo a polinização, a reprodução, né, ajudando a reprodução e aumentando a variabilidade, né, porque é isso que mantém, né, a biodiversidade, essa variabilidade genética. Né? Você acredita no que você acabou de ver? Nem você acreditava. Não, nem eu. A pior seca em 40 anos. Um fogo que queimou 12 a 16% do Pantanal. Aqui passou fogo. Essa árvore caiu por causa do fogo. Tá entrando mel, tá entrando alimento. Ele primeiro olha em volta, vê se não tem ninguém, se está seguro, que esse ovo é dele. Olha a delicadeza do cara em abrir. E como ele toma. Um tetezinho. Lembrando novamente, pode parecer uma oportunidade, muito gozado isso que a gente está passando, só que assim, isso tudo advém de uma desgraça que foi um incêndio aqui no Pantanal. E essa prática de alimentar assim dessa forma que está sendo feito é somente por conta desse desastre e desequilíbrio que a gente está passando agora no Pantanal, onde os animais não têm o que buscar na floresta, porque a floresta, o cerrado aqui do Pantanal está queimado. Ó, falei pra você? Olha como eles são. Eu falei pra você? Macaco é que nem gente, mano. Ah, não, eles vão aqui. Não, ele quer saber dele, quer que o resto se lasque. Olha lá, ó, carregando em pé, ó. A todo momento chegam animais resgatados e muitos deles têm sido liberados aqui nessa propriedade, que acabou se tornando um refúgio, um lar.
estávamos seguindo nosso trabalho e uma proprietária de uma fazenda, uma pousada, pediu se nós pudéssemos ajudar, que ela tinha visto um buraco de tatu canastra, onde ela só tinha visualizado 3 jabutis. E aí hoje então a gente colocou isso como missão, e fazer o resgate desses animais. Aí quando fomos lá, realmente vimos o primeiro, o Cezinha, o nosso auxiliar, teve que entrar dentro do buraco para remover, e depois vimos que não parava de ter ali uma família de jabutis. Estão todos bens, né? Já passaram assim rapidamente por um exame clínico, eles só realmente estavam fugindo do fogo. Isso não é comum. Uma iguana ficar assim, desse jeito. Quando a gente encontra iguanas, elas saem correndo a milhão, cara. Isso não é comum. Isso não é comum. Esse bicho não tá bem. Uma iguana desse jeito, cara. Olha. Sem reação. Olha isso aqui. Eu examinei rapidamente, não acho que ela está desidratada, né? Ela está bem coradinha, não tem lesões. Fiz uma palpação aqui, tá com o abdômen direitinho, tá com o abdômen um pouco abaulado. Então o que eu acho? Ela pode ter ingerido e não está conseguindo aumentar o metabolismo. Ela estava na beira da estrada querendo luz, só que com essa fumaça eu acho que ela não está conseguindo a luz solar. Então ela não está conseguindo aumentar o metabolismo dela. E aí esse baixa o metabolismo, não faz a digestão. E eu tenho uma boa notícia para vocês. Qual? Está chegando uma unidade móvel, um hospital veterinário para vocês, com laboratório, com ultrassom, com tudo que vocês precisam para melhorar o trabalho de vocês. Fazer Daqui a pouco. Dela. Quero valorizar o trabalho desses veterinários, esse grupo de resgate de animais em desastres, que não é a primeira vez que estão trabalhando em conjunto, voluntários, sem fazer levantamento de dinheiros, de milhões, nada. Pegaram um avião, vieram para cá e vieram trabalhar. Esses são os profissionais que a gente valoriza. Esses. Chegamos. Chegou o hospital. E qual que é o histórico dele? Então, encontrei ele na propriedade, no sítio aqui do vizinho. Eles já me relataram que esse animal estava ficando muito no chão, né? E tá vendo ele bem triste, ele não tá subindo em árvore, só fica no chão ali da propriedade. E acharam ele apático. Aí na hora que eu contive, né, vi que ele tem umas lesões em palato, umas lesões circulares, esbranquiçadas, né, umas placas, que pra mim parece bem fundo, né? Como o animal está um pouco caquético, né? Assim, ele está bem magro, então a gente vai sondar, e aí vai estar aplicando um pouco de uma papinha. De mamão, banana e soro, para ajudar na hidratação. Na hidratação e também dar uma energia para esse animal. Glicosezinha. Para esse animal melhorar aí e a gente poder logo tá soltando ele novamente.
animal a gente viu que ele está mais ativo, chegou a comer um pouco ali de banana, né? Então assim, como é um animal silvestre, a gente, aparentemente ele está bem, estava um pouco letárgico, né? Mas eu acho que já deu uma energia para ele. E é melhor a gente soltar do que o animal ficar aqui estressado. Então eu vou colocar ali e ver qual vai ser o comportamento dele. Show de bola, saiu como a gente queria, bem ativo. Que bom que a gente conseguiu recuperar esse animal aí. Hoje podemos comemorar a primeira vitória nessa luta contra as queimadas que aconteceram aqui no Pantanal Norte. Várias entidades estão aqui reunidas, políticos, pessoal do agronegócio, do turismo, Secretaria do Meio Ambiente, a SEMA, do ICMBio, enfim, todos aqueles que realmente têm uma conexão com o Pantanal. Tudo isso para que juntos possam encontrar medidas, ações práticas que resultem em mudanças, tanto administrativas como da cultura do homem pantaneiro, ações efetivas para que no futuro não ocorram mais tragédias como as que estão ocorrendo agora, infelizmente. Esse é o Leopoldo Nigro, fazendeiro e proprietário da rede de hotéis Mato Grosso. Essa é a importância desse depoimento. Além dele trabalhar com gado no Pantanal, ele também depende de uma natureza plena para atrair os seus hóspedes, seus turistas. Ele e sua família convivem com o bioma pantaneiro há mais de 50 anos, acompanhando dia a dia as mudanças que estão ocorrendo aqui. Aproveita a sua presença, Leopoldo, para ouvir e tentar entender o que é que está acontecendo com o Pantanal neste momento. Por que é que o gado não está mais no Pantanal? O que acontece, Richard? Na final da década de 80, da década de 90, nós tínhamos fonte do IMEA, aqui na região do Pantanal de Poconé, 670 mil cabeças de bovinos. E hoje, em 2020, temos 199 mil. Quer dizer, uma diminuição quase... Isso, exatamente. Uma queda muito grande. Como você disse, o gado, o boi é o bombeiro do Pantanal. Ele come todo o capim e reduz a biomassa, que é o combustível para as queimadas, Richard. Essa diminuição do boi aumentou o acúmulo da biomassa, né? E o fazendeiro são famílias tradicionais que estão nos Pantanais há mais de 300 anos, o convívio entre o homem pantaneiro e a natureza. Isso é muito preservado aqui. O boi não interfere em nada no habitat. Pelo contrário, quando ele pasteja, o rebrote que vem do capim, esse rebrote é muito mais rico para os veados, para as capivaras, que também comem junto também tem junto esse pastejo. Então, os tanques dos bois também servem para as antas, para os veados beberem água, que caso contrário teria que ir só nos rios, como você está vendo aqui, só tem água nos rios. Então isso é uma sinergia que acontece da bovinocultura com o Pantanal. E o homem pantaneiro preservou tudo isso aqui está preservado. Aqui foi o berço da pecuária de Mato Grosso, hoje que tem o maior rebanho pecuário do Brasil, é o estado de Mato Grosso, e aqui começou a pecuária. Então, quer dizer, é muito importante manter o gado no Pantanal. Qual a proporção da reserva legal que tem que ser preservada? A gente segue o Código Florestal com o cerrado. 35% é reserva legal, tem bastante APP no Pantanal, porque tem muita água, e seria teoricamente de explorar somente a parte possível, né? Os 65% menos a APP. No próximo programa vamos continuar a mostrar a dura realidade que está vivendo o nosso Pantanal. O empenho dos voluntários para ajudar a vida selvagem e os animais que estão sofrendo não só pela ação do fogo, mas também pela falta de alimento e da água. A situação aqui é desesperadora. Lançamos a nossa marca Crazy Bull. Pulseiras, bonés, camisetas,
botas. É isso aí, na descrição do vídeo tem o link da nossa loja, prestigia a gente, dá uma olhadinha lá. Tamo junto.